Bom, já tentei gravar isso aqui já umas 4 vezes, mas a galera tá comemorando aí que a vitória aí na política, né? Do candidato aí que eles apoiaram. E tá difícil. Mas bora lá então. Essa daqui é a segunda atividade da prova de TPA, da segunda prova de TPA. E agora foi solicitado para a gente desenvolver um programa em Java que tem uma função que inverta todas as posições de uma lista simplesmente encadeada. E para a gente realizar essa inversão a gente vai usar uma fila para nos auxiliar nisso. Bom, aqui na minha classe principal eu tenho aquele padrãozinho de sempre, com while para repetir enquanto o usuário não solicitar para parar. Ele vai ficar fazendo a solicitação ali, apresentando o menu. E aí, antes de eu explicar meus cases, eu vou só passar por essas outras classes, porque essas outras classes aqui são classes padrões, são classes já usadas em várias atividades que a gente veio fazendo. Essa classe aluno é de uma outra atividade, e como não foi proposto um tema ou alguma coisa na hora de inserir valores na lista, antes de fazer a inversão, eu vou usar o aluno aqui para inserir alunos e depois inverter essa lista de alunos. Bom, aqui minha classe alunos tem 4 atributos: matrícula, nome, data de nascimento e data da matrícula, com um construtorzinho aqui, e depois eu falo desse toString. A minha classe célula e a minha classe fila, e também a minha classe ligada, como eu já falei, são classes de outras atividades que a gente já fez, né? São classes propostas nos slides e tudo, então eu não vou estar muito explicando esses métodos aqui, essas referências e tudo. E é isso. Bom, vou voltar aqui agora pro que interessa. Aqui no meu útil eu tenho o meu menu, e aqui na minha primeira opção eu tenho um adicionar aluno à lista. Adicionar aluno à lista está aqui no meu case 1. Eu criei 4 gets para pegar os atributos. A única coisa e o único dever dele é pegar o valor que o usuário informou, né? Então ele apresenta aqui uma mensagem, já pega esse valor e já atribui aqui nas minhas variáveis. Aqui no meu matrícula ele tem uma outra questão que eu vou explicar agora mais na frente. Depois disso eu monto um objeto aluno aqui, passando os atributos como parâmetro, e depois disso eu adiciono no começo dessa lista ligada, que é esse método padrão aqui, que basicamente só vai atualizar as referências, né? Vai falar que agora a minha primeira é essa nova célula que eu criei. Ele vê aqui se o total de elementos é igual a 0, porque se for a minha primeira também é a última, e a minha última também é a primeira, é a mesma coisa. E aí depois ele adiciona um total de elementos. Depois disso ele vai informar aqui para o usuário que foi um sucesso. Bom, aí aqui também dá para ver que tem um try catch, e agora entra essa questão da matrícula. A minha matrícula eu propus que ela seja um número inteiro, não vai ser um número numérico. Só que isso aqui gera alguns problemas. Então esse try catch é para tratar exatamente isso. Qualquer erro que vir daqui, principalmente por esse get matrícula, ele vai informar aqui que houve um erro a inserir na lista e pede para reiniciar na aplicação. Esse validar número positivo também era uma proposta da outra atividade e eu resolvi mantê-lo aqui. É para quando o cara inserir um valor negativo para a matrícula, ele vai pegar o valor e vai multiplicar por -1 para deixar ele positivo, só para verificar mesmo esse valor. Então esse é o meu case 1, é o case que cuidei da minha inserção na lista. No meu case 2, eu tenho aqui para visualizar essa lista, né? Então ele vai lá na minha lista ligada e dá um toString. Esse toString basicamente faz o que? Ele testa primeiro se existe elementos, né? Se elementos é maior do que 0. Se não existir, ele vai falar aqui que é impossível exibir a lista, pois a mesma está vazia. Caso exista, ele faz aqui o processo. E o processo basicamente o que? Ele pega a primeira referência aqui, que é a minha primeira, x.primeira, e enquanto tiver próxima célula, ele vai continuar nesse while. E dentro desse while aqui, ele vai lá em aluno, no toString, né, que eu já tinha comentado aí, que eu ia explicar depois, que basicamente é só pegar o atributo do aluno e printar. Não achei necessário criar uma variável string e ficar concatenando, aqui ele já printa direto. E depois disso, no final aqui eu também printo
o último valor, porque se eu deixo só nessa comparação aqui, o último valor ele não ia cobrir aqui, não ia passar nesse while, ele ia ficar sem ser exibido para o usuário. Isso aqui cuida disso para mim. No meu case 3, eu tenho aqui o que realmente foi pedido, né, que é a inversão da lista. Aqui dá para ver que tem uma verificação, por quê? A minha lista pode estar vazia, né? Então se a minha lista .getElements for maior do que 0, eu posso fazer essa inversão. Se não, ele vai informar aqui que é impossível inverter porque a lista está vazia. Então, caso a minha lista tenha valor, ele vai chamar esse método que está aqui na minha classe útil também, que é inverter lista, passando essa lista como parâmetro. E aqui é a grande jogada e a solução das coisas. Primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma lista, e aí a minha lista vai ter um tamanho igual à quantidade de elementos que tem na minha fila, desculpa, vai ter a quantidade de elementos aqui igual à da minha lista. E aí o que eu faço? Eu faço um do while enquanto a minha lista ainda tiver elementos, né? Enquanto minha lista.getElements for diferente de 0. Quando chegar a 0 vai parar essa execução. E aí eu pego essa lista e removo do começo, removo o primeiro valor. Esse aqui também é um método que tem muito a explicar, porque é um método padrão aí da classe lista ligada. Basicamente ele vai retirar um valor e vai mudar as referências de primeiro, o total de elementos e tudo. E aqui eu só tive que mudar uma coisa, que foi colocar esse retorno aqui, ó, de primeiro valor, para mim conseguir pegar essa célula e adicionar de novo a minha lista. Desculpa, adicionar a minha fila. Então depois que eu retorno essa célula, eu chamo meu fila.aux aqui e boto entrar. Então eu pego um objeto que está na lista e jogo dentro dessa fila. Com isso eu já estou fazendo basicamente a inversão. Depois que ele fizer isso, eu vou ter uma lista com todos os valores e vou ter uma lista ligada vazia. Para não dar certos problemas de referência de memória ou alguma coisa, eu crio uma nova lista ligada. E aí também vou fazer um outro do while aqui, ó. Só que agora a comparação aqui vai ser um lista.getElements, eu vou fazer um fila.vazia para testar se a minha fila está vazia ou não. Enquanto ela não estiver vazia, ele vai continuar nesse while, nesse do while. E aqui é basicamente a mesma coisa ali de cima, só que tem um pequeno detalhe que é a criação do objeto e não reaproveitando o objeto que eu estou tirando aqui da fila. O meu fila.aux.sair, ele retira o primeiro cara da lista, ó. Atende primeiro, muda as referências normais. Opa. E aí ele dá um ponto getElemento para mim ter um aluno, né? E aqui eu tenho que fixar que esse objeto é do tipo aluno. Depois estava dando um problema de referência, não lembro direito. Então a forma que eu achei de passar por isso foi criando um objeto novo, pegando os mesmos valores que estão ali e só setando aqui e jogando no construtor para criar um cara novo. E depois eu vou lá na minha lista ligada e já vou chamar esse adiciona no começo, que é o mesmo método que eu expliquei lá antes. E depois disso então eu vou ter minha lista nova que vai retornar aqui para essa variável lista. Só que eu não exibo a lista, né? Isso vai ficar para o usuário depois vai solicitar o case 2 aqui de novo, se quiser. Eu só mostro para o usuário e coloco a mensagem de inversão realizada com sucesso. Aí esses outros dois cases aqui não precisa explicar, né? São cases padrões para fechar o programa e para opção inválida. Bom, agora eu vou fazer aqui alguns exemplos. Vamos lá. Bom, aqui primeiro eu vou tentar inverter uma lista sem ter valores. Ele vai falar aqui que é impossível inverter, que a lista está vazia. Perfeito. Vou tentar visualizar uma lista. Impossível exibir a lista, pois a mesma está vazia. E agora eu vou adicionar valores. Vou adicionar aqui o meu nome. Vou botar aqui a minha matrícula, lembrando que ela é numérica. Data de nascimento. E também vou colocar aqui a data da matrícula, vou colocar a mesma data de nascimento, só que 2019. Perfeito. Agora eu vou visualizar minha lista. Tem aqui, ó, o primeiro cara da minha lista. Beleza. E vou adicionar um outro aqui qualquer. Vou botar aqui fulano, matrícula tal. Data de nascimento 26/09/1889, sei lá. E 25/3/2019, matrícula mesmo de que eu. Beleza, visualizar a lista aqui de novo. Então a minha lista está assim.
tendo fulano agora em primeiro e depois Maxwell. E agora eu vou solicitar para inverter essa lista. Então, aqui vai falar que a inversão foi realizada com sucesso. E agora eu vou solicitar para visualizar a lista de novo, né? E aí, como podem ver, aqui era fulano e depois Maxwell. E agora ele passa a ser Maxwell e depois fulano, né? Todos os dados certinhos aí. Então essa daí foi a explicação da segunda atividade de TPA. Valeu!